Bom dia a todos, que a paz esteja entre nós. Hoje vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos, e também do Livro dos Espíritos, lá da terceira parte, capítulo 12 também, questão 918, onde trata sobre o homem de bem. Quando a gente falar o homem de bem, não estamos se referindo ao gênero masculino, e sim ao ser humano, a todos os seres humanos, incluindo mulheres também, ok? Senão as mulheres vão pensar que é só os homens, né? Então o título que nós colocamos é O Homem de Bem Vive o Bem, porque o homem de bem exatamente é isso que quer dizer para nós no Evangelho. E no Livro dos Espíritos também. Gravem bem o que está aqui, que depois eu vou perguntar. Vamos ver quem vai tirar 10 daí. Então, sobre as características do homem de bem, Kardec colocou para nós, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos. Ele, vendo a importância de falar da característica do homem de bem, ele colocou nos dois principais livros das obras básicas. E no Livro dos Espíritos está como característica, na questão 918, que o verdadeiro homem de bem é bom. Se ele é bom é porque ele vive o bem. Ele é humano, é benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças e crenças. Então, essa é a característica que está no Livro dos Espíritos, questão 918. No Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, que também fala sobre o homem de bem, no versículo 3, é colocado que o homem de bem é possuído de sentimento de amor a Deus, a si mesmo e ao próximo, que pratica a caridade fazendo o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Então, olhando essas duas características, tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho, fica claro que o homem de bem vive o bem. Ele vive, né, praticando amor, praticando caridade, fazendo o máximo possível pelo próximo, por si mesmo e também a Deus. Vamos trazer então mais detalhes sobre isso. Então, o ser humano de bem é aquele que faz o melhor que está ao seu alcance. Então, a pessoa que é uma pessoa de bem, o ser humano de bem, é aquela que faz o melhor que está ao seu alcance. Eu vou fazer uma pergunta, vocês fazem assim ou assim, tá? Vocês estão fazendo hoje, em todas as situações que vocês estão vivendo, no lar, no trabalho, na rua, onde vocês estiverem, o melhor de vocês? Acho que só uma meia dúzia entendeu o que eu falei. Se estão fazendo, façam assim. Se não estão, façam assim. Se tiver dúvida, fique parado. Se estão fazendo o melhor de vocês, o ser humano de bem é aquele que faz o melhor que está ao seu alcance. Aí vamos pensar sobre isso. Nós não temos que fazer as coisas? Temos que fazer. Então, por que fazer mais ou menos? Por que fazer de qualquer jeito? Se temos que fazer, se vamos fazer, não é melhor fazer bem feito? Eu posso fazer mais do que eu estou fazendo hoje? Posso? Posso, então, né, façamos esse melhor. Porque é assim, a cada dia eu fazendo um pouquinho melhor,
que eu vou me tornar um ser humano de bem. O ser humano de bem é aquele que sempre faz o melhor que está ao seu alcance. Seja no lar, como mãe, como esposa, como pai, como marido, como filho, seja no trabalho, como o chefe, como o empregado, seja como for, fazer o melhor. O melhor que nós estamos dizendo em relação às questões morais. Respeitar o próximo, respeitar a si mesmo, praticar aquilo que Deus quer que nós pratique. Então, o ser humano de bem é aquele que faz o melhor que está ao seu alcance. O que você acha que aconteceria com o mundo se hoje todos os seres humanos fizessem o seu melhor? Vocês acham que todo mundo que está vivendo por aí está fazendo o melhor? Não, claro que não. Mas o que aconteceria com o mundo se todo mundo fizesse o seu melhor? Ia ficar melhor ou não? Seria o paraíso. Seria aquilo que nós estamos ouvindo falar tanto. O mundo regenerado, não seria? Se no mundo regenerado, as pessoas que lá vivem fazem o seu melhor. Mais uma pergunta. Nós estamos já aptos a ir viver no mundo regenerado? E vocês sabem o que vai acontecer, porque a Terra vai mudar para o mundo regenerado. E vocês sabem o que vai acontecer para quem não estiver capacitado a viver no mundo regenerado? Vai para Quírios, né? Bom, isso é para a gente pensar, é o que está no Evangelho, é o que está no Livro dos Espíritos. O ser humano de bem é o que faz o melhor. E como a nossa irmã falou, seria o céu se todo mundo fizesse o melhor. O paraíso. Mas o paraíso que nós, ao nosso alcance hoje, é um mundo regenerado. E a pergunta é, estamos preparados para esse mundo regenerado? Então, isso é fácil de acontecer, que todo mundo se transforme numa pessoa que faz o seu melhor? Eu coloquei ali até, né? É muito difícil. É uma tarefa complicada. Porém, isso se chama mundo regenerado. É assim que vivem as pessoas no mundo regenerado. Elas dão o seu melhor. Vamos pegar alguns exemplos para a gente pensar. Se todas as pessoas fizessem o seu melhor, nós já estaríamos no mundo regenerado. Então isso quer dizer que falta um pouco mais para nós transformar. E olha que eu estou falando dentro de uma casa espírita. Para espíritas que sabem disso. Agora, e aqueles que não sabem dessa questão da regeneração, dessa mudança, estão preocupados em melhorar? Ou eles estão achando que o mundo já não tem mais jeito? Se nós, como espíritas, todos nós incluídos, ainda não conseguimos praticar, né, o melhor de nós, o que nós esperamos dos outros? Vamos pensar assim. Existe médico bom, aquele profissional que é best, é o melhor. Existe médico assim? E existe médicos assim, agora eu vou mudar um pouquinho, não só médicos, profissionais, aqueles que são os melhores, como profissional, mas que são pessoas que tratam mal os outros? Existe isso ou não? Então ele é profissional, mas é uma pessoa boa? Não. Então se nós entramos no hospital
Nós queremos esse médico. Quando a gente vai lá, a gente não quer um médico bom, aquele profissional melhor que tem. A gente quer, mas a gente quer mais. A gente quer um médico que seja uma pessoa boa, educada, gentil. Se nós entramos no ônibus, nós queremos que seja um bom motorista. Mas que também ele seja uma pessoa boa, educada, gentil. Agora vamos vestir essa roupa. Nós somos o profissional. Nós somos excelentes profissionais, mas nós já somos uma pessoa boa, tratamos bem todo mundo, somos educados, somos gentis com todos. Esse é o problema de nós atingir o mundo regenerado. Não basta ser um bom profissional. Não basta. As pessoas também querem pessoas boas, pessoas de bem. Não é isso que vocês procuram? Façam assim, né? Todo mundo quer. Ninguém quer ser maltratado ou alguém quer. Não. Então todo mundo sabe viver bem. Todo mundo quer viver bem. Poucos querem viver o bem. Porque viver bem é uma coisa. E viver o bem é outra coisa. E é isso. Por isso que Kardec se preocupou tanto em colocar no Livro dos Espíritos e colocar no Evangelho para nós. Para que nós conseguíssemos entender o que é o ser humano de bem. Ele colocou as características para facilitar para nós. Porque viver bem, todo mundo quer. Todo mundo sabe viver bem. Mas viver o bem é diferente. E é isso que está dizendo para nós no Evangelho. Por isso que eu coloquei o título. O homem de bem, o ser humano de bem, vive o bem. Toda pessoa quer conforto, não quer? Quer. Toda pessoa quer coisa que seja agradável a ela. Claro. Todo mundo quer quer o seu bem-estar. Isso tudo nós já aprendemos. Ao longo dos anos, com a evolução, mais conforto, mais coisa foi acontecendo. Antigamente não tinha carro, hoje tem carro, todo mundo quer carro. Antigamente não tinha luz, hoje tem luz. Então, o conforto, todo mundo quer. E a gente vai atrás e luta, trabalha para isso. Para melhorar as nossas condições de bem-estar todo dia. Então, nós somos já hábeis em buscar aquilo que é agradável a nós. Só que nós não podemos nos envolver tanto com essas questões materiais, lembrando, nós somos espíritos de passagem pelo mundo material. A matéria, as coisas do mundo, elas servem para nós usarmos. Mas quando a gente entra aqui, a gente entra numa condição espiritual, que quando nós sairmos daqui, nós temos que sair em outra muito melhor. Nesse mundo de relacionamento, nós vamos ter muitas vivências das quais nós temos que aprender a nos tornar melhores. Por isso, a nossa busca agora é aprender a viver o bem. Então, dar o nosso melhor. Dar o nosso melhor. Para que, então, o bem é dar esse melhor. Vamos pensar um pouquinho. Qual que é o objetivo da doutrina espírita? Qual que é o objetivo do espiritismo? Vamos pensar, não precisa responder, só pense. O objetivo do espiritismo é converter as pessoas em espíritas. É isso? É esse o objetivo do espiritismo? Converter as pessoas em espíritas.
Não é esse o objetivo, né? Atualmente, no Brasil, nós somos quase 2 milhões de espíritas declarados mesmo. Porque tem aqueles que dizem que são simpatizantes. São muito mais, mas declarados quase 2 milhões. Então, a nossa meta agora, todas as casas espíritas, é nós chegarmos em 3 milhões. É esse o nosso objetivo? Não, né? Porque se esse for o nosso objetivo, tornar as pessoas espíritas, nós estamos com um problema sério. Vamos ter um problema muito sério. Nós vamos encontrar espíritas bons como espíritas mal. Pessoas más. Por quê? Porque quando a pessoa só tem o título, ela mudou alguma coisa dentro dela? A pessoa só porque frequenta a casa espírita já mudou, já é um homem de bem? Um ser humano de bem? Ela vive o bem? Então, só se tornar espírita não torna a pessoa melhor. E a gente tem muito espírita terrível por aí. Então, vamos perguntar de novo, né? O que a doutrina espírita quer? Tornar as pessoas espíritas ou tornar uma pessoa de bem? Não temos dúvida, ou temos? Isso é o papel de... Eu estou falando espírita porque nós estamos na casa espírita, mas esse é o papel de todas as religiões. Não é a quantidade, mas vamos falar da qualidade, né? É tornar as pessoas pessoas de bem. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Não importa a quantidade, mas que as pessoas sejam pessoas boas, pessoas de bem. Então, por isso, nós estamos aqui na casa espírita. Nós perguntamos se já vivemos, damos o nosso melhor, se vivemos o bem. Nós não podemos até dizer que sim, da boca para fora. Mas lá no íntimo nós sabemos que ainda falta para nós. Então, qual que é o objetivo do Espiritismo mesmo? É a formação do ser humano de bem. Não do ser humano que vive bem, mas do ser humano que vive o bem. O ser humano que é uma pessoa boa. Isso que nós precisamos. E aí a gente vai pensar assim, bom, ser humano é aquele que faz o bem para todos. Lembra lá na característica que estava lá? O homem de bem, ele pratica o amor para com todos. Ah, qual que é a profissão do outro para me amar ele? Não interessa. Qual que é a orientação sexual do outro para me poder amar? Não interessa. Qual que é o partido político? Não interessa. Qual que é a religião dele? Não interessa. Eu só não coloquei time ali porque, né? Então, o que interessa é que se essas pessoas que estão ao nosso lado, né, são pessoas de bem, são pessoas educadas, são pessoas gentis. É isso que a gente quer que os outros sejam. Não importa o que ele seja em termos de preferências. Mas que a gente quer pessoas boas. Então, se a gente quer, primeiro a gente tem que fazer isso. Nessa questão de título aqui eu peguei um exemplo. Quando nós encontramos com uma pessoa, seja lá qual for, nós não encontramos com a pessoa religiosa, com o engenheiro, com o médico. Nós se encontramos com outro ser humano. Esse ser humano pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. Porque nós estamos se encontrando com pessoas. Aqui tem um exemplo. Não sei se todos lembram o caso do soldado que se encontrou com o Gandhi. Um soldado inglês, né? E ele era cristão, esse soldado que se encontrou com o Gandhi. Mas ele era uma pessoa má, uma pessoa violenta, era um covarde, mas se dizia cristão. Então o título, adianta alguma coisa? Aqui eu relatei esse episódio que Gandhi e esse soldado se encontraram na rua, caminhando.
Mas o soldado, sem dizer nada, chegou e deu um murro, um soco, no Gandhi, que ele caiu no chão. Aí o Gandhi levantou, o soldado deu outro soco e ele caiu no chão. Gandhi levantou, ele deu outro soco, Gandhi caiu no chão. E Gandhi não reagia. E aí ele perguntou, quem que te ensinou? O soldado perguntou para Gandhi, quem que te ensinou a ser um covarde? Aí Gandhi disse, esse que está pendurado na cruz, no teu pescoço aí. Essa ia passar. Então ele era cristão, porque andava com crucifixo. Então, ter rótulo, não adianta, o rótulo não diz, a gente se encontra com alguém, o que você é? Eu sou espírita. Então é uma pessoa boa. É isso já? Não. Então não existe religião ruim. Existem pessoas ruins dentro das religiões. São pessoas que só têm rótulo. Não vivem aquilo que aprendem. Bom, fizemos o preâmbulo. Vamos começar a palestra. O que fazer para ser uma pessoa de bem? O que nós devemos fazer? Vamos lá. Começamos com perguntas. Você se considera uma pessoa de bem? Pensa. Respondo para si mesmo, né? Como sabemos que somos uma pessoa de bem? E o que fazer para sermos uma pessoa de bem? Voltamos lá no nosso início. Então, nós encontramos as características do ser humano de bem no Livro dos Espíritos, né? Questão 918, acho que está invertido ali. Questão 918 e no Evangelho, capítulo 17. O que podemos fazer para viver o bem? Vamos lembrar, só para não esquecer. Viver bem é uma coisa e viver o bem é outra. O que eu preciso para viver o bem? Está no Evangelho. O homem de bem é possuído de sentimento de amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Vocês amam a Deus? Qual é a relação de vocês com Deus? Qual é a relação de todos nós para com Deus? Como é que nós relacionamos com Deus? Deus para nós é Deus de barganha, de negociação? Deus para nós é o Deus vingativo? Deus para nós é um Deus de amor? É Pai? Então, viver o bem é uma questão de relação com Deus, com você mesmo e com o próximo. Chega de piscar. Então, as características do ser humano de bem têm a ver com as suas relações. Vou mexer aqui, ajuda? Ajuda. Vamos começar primeiro falando como é a nossa relação para com Deus. Então, a primordial e a mais fundamental, primeiro, se nós não tivermos uma boa relação com Deus, nós não vamos ter com o próximo e não vamos ter conosco mesmo. Nós vamos nos prejudicar nas nossas relações. Então, nós começamos dizendo que todos os encarnados têm um pequeno problema de relacionamento com Deus. Todos os encarnados. E esse problema se chama afastamento de Deus. Por que afastamento? Mas eu vou na casa espírita. Como que nós temos Deus para nós? Nós acreditamos em Deus quando a gente diz assim,
esse mundo não tem mais jeito, as pessoas vezes do jeito que estão, eu não trato bem as pessoas porque me tratam mal. Aí nós já estamos mostrando que estamos afastados de Deus. Por quê? Porque Deus é Pai, Deus é amor. Vocês acham que Deus ia largar o planeta Terra, né? Nesse universo todo, o planeta Terra ia ficar sem comando, sem direção? Nós não confiamos em Deus? Será que tudo isso que está acontecendo ao acaso? Não. Tudo que acontece, tudo que tem na nossa vida, tem uma razão de ser. Então, se a gente tem uma enfermidade, se a gente tem um problema, a gente começa a dizer, Deus, me ajude. Mas Deus está ajudando, porque é o problema que vai resolver o meu problema. Eu estou afastado, então eu preciso do problema para parar, para pensar. Então, esse afastamento de Deus é quase generalizado. Né? Vamos lembrar, Jesus nos ensinou sobre a questão do filho pródigo. Uma parábola muito interessante. Eu não vou entrar nesse detalhe da parábola, mas eu só queria frisar. Nessa parábola aparecem 2 filhos. Embora o título seja o filho pródigo, aquele que se afastou de Deus, não queria continuar perto do pai, mas tem outro filho que ficou. E outro filho egoísta. Porque o outro se afastou, agora é tudo meu. Então os 2 filhos estão afastados, de certa maneira, do pai. Isso é para pensar. Eu não vou entrar na parábola, mas é muito interessante quem puder dar uma olhada. Então, existem outros problemas na relação com Deus. Um deles se chama revolta. Por que eu estou aqui? Por que acontece comigo? O que eu fiz por merecer isso? Isso é revolta. É não confiar no Pai. Outro problema é teimosia. Não vou, não quero, não me peça. Vamos participar mais da casa espírita, não só na frequência, mas dentro da casa espírita tem tanta atividade para eu colaborar. Ah, mas não tenho tempo. Agora não. Agora eu não vou. Vamos ser pessoas boas para com todos. Ah, não. Com aquele lá, não. E assim, então, é a nossa forma de teimosia. E vamos levando a vida desse jeito. E o que acontece com os que têm problema de relação com Deus? Como a nossa relação com Deus é primordial, fundamental, como a gente viu ali, todas as outras relações ficam prejudicadas. Nós vamos ter problema de relação conosco mesmo e com o próximo. Então, o ser humano de bem tem uma relação equilibrada, uma relação rica com Deus. O homem de bem, ele entende Deus, ele se equilibra nessa relação com Deus. Por isso, foi colocado no Evangelho que a característica do homem de bem é aquele que ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, o ser humano de bem, ele não faz o bem? Ele vê alguma distinção? Não. Ele ama a todos. Ele pratica caridade, pratica com todos. Então, não importa qualquer preferência, gênero, qualquer coisa, ele ama a todos. Ele não distingue nada. Esse é o ser humano de bem, que tem uma relação equilibrada com Deus. Então, o ser humano de bem ama a Deus e confia em Deus acima de tudo. Essas são as primeiras e principais características do ser humano de bem. Ele ama a Deus e ele confia em Deus. Esse confiar em Deus, ele é muito diferente de acreditar em Deus. Acreditar é uma coisa. Mas confiar,
Você hoje está num mundo de transição. Então você confia e faz o teu melhor para ajudar a todos os irmãos que estão ao teu lado, para que eles consigam mudar também. Mas quando você não faz o teu melhor, você está igual aos outros. Nem você tem certeza que vai ficar aqui. Então, quando eu confio, eu sei que por trás de tudo que está acontecendo está Deus, controlando tudo. Deus, nos últimos 200 anos que começou essa transformação do nosso planeta para provas, de provas, expiações para regeneração, só para vocês terem ideia, em 1800 nós éramos 800 milhões de habitantes. Em 1800, 800 milhões de habitantes. Até 1800, a humanidade, ela dobrava o número de habitantes a cada 1000 anos. Então, se pegar para trás de 1800, né? Então, vamos pegar o ano 800. Nós éramos 400 milhões. E assim, foram trazendo. Então, até o ano 1800, a cada 1000 anos a humanidade foi dobrando. Aí, nós éramos 800 milhões. Passou 200 anos de 1800. Estamos em 2024. 224 anos. Nós somos 8 bilhões. Em 224 anos. Quantas vezes? De 800 para 8 bilhões. Quantas vezes dobrou a população da Terra? Em 200 anos. Uma ideia, né? Em 1800 não tinha carro, não tinha nem anestesia, a medicina era totalmente arcaica, não tinha telecomunicações, não tínhamos nada. Éramos quase, né, em termos de inovações, mas muito pouco. Em 224 anos, saímos do nada quase. Estamos chegando em Marte, nossos celulares são computadores que nos dão notícias em tempo real o tempo inteiro. Não sei se vocês são do meu tempo, que não tinha internet. Outro dia uma criança falou, como é que você vivia sem internet? E isso foi ontem, né? Pouco tempo atrás. O que aconteceu em 200 anos? Tem alguma coisa acontecendo nessa mudança? E claro que nesses 200 anos, para sair de 800 milhões para 8 bilhões, teve que haver encarnações em massa. Porque a Terra começa a mudar de mundo de provas e expiações para a regeneração, não do físico para o espiritual, mas do espiritual para o físico. Então, estava lá uma quantidade enorme de espíritos umbralinos que precisavam encarnar para ter uma chance, porque Deus é bom. Então encarnou em massa. E muitos vão se regenerar, mas muitos não vão. Mas tiveram a oportunidade, estão tendo a oportunidade. Então isso que está acontecendo agora é momentâneo, é temporário, porque todos estão tendo a oportunidade de reencarnar, e não se ajustando, vão ser transferidos para planetas de provas e expiações conforme o seu nível evolutivo. Mas aqueles que se tornarem pessoas de bem, aqui ficarão. Jesus disse isso para nós, numa bem-aventurança. Né? Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Então, tudo que está acontecendo, nós temos que confiar que tudo é plano de Deus. Então, não é ter fé, né? Que fé é acreditar. Fé é confiar. Então eu vou dar o meu melhor, porque eu confio que Deus tem um propósito para mim. Missão dos Espíritas, está no Evangelho. Deus tem um propósito para mim. Ele está me ensinando dia a dia que eu tenho que dar o meu melhor, me tornar uma pessoa de bem.
Então a primeira relação que eu tenho que ter é com Deus, com meu Pai. Honrar a oportunidade que Ele me deu de estar aqui. Então, é muito fácil acreditar que Deus existe e que Ele criou todas as coisas. Isso é fácil, porque o homem não ia criar tantas coisas como a gente vê por aí. Mas não é tão fácil confiar em Deus, entregar a nossa vida para que Ele cuide, para que Ele decida por nós. Seja uma pessoa de bem. Supere as tuas imperfeições, lute por isso. Confie que você está no lugar certo, você está com as pessoas certas. Você deve confiar que tudo que está acontecendo com você são as melhores coisas para o teu espírito. Mesmo aquelas que a gente não gosta, uma enfermidade, ela é para curar o meu espírito. O corpo adoece, mas o espírito se cura. Então, isso que nós precisamos pensar, né? Isso que nós precisamos fazer. E a relação com você e com o próximo? Primeiro eu tenho que resolver com Deus. E a nossa relação com o próximo, como é que está? E conosco mesmo. Então, temos que aprender a nos amar. Nos amar é eu saber que tudo que eu faço, existe uma lei de causa e efeito. Se eu faço alguma coisa errada, esse erro eu vou ter que corrigir. Se eu tenho mágoa e rancor de alguém, essa mágoa e rancor pela lei de causa e efeito vai me adoecer. Então, se eu me amo de verdade, eu jamais iria guardar mágoa de alguém. Jamais. Por quê? Isso é amor por si. É se amar. Então, Jesus nos disse isso, né? Amar o próximo como a si mesmo. Se você não gosta de você, coitado do próximo, então. Porque se você não se ama, o que você vai fazer com o outro? Quantos dizem, eu amo meus filhos, eu amo meus pais. Quem ama e aí pega os filhos e dentro da tirania dele, quer que eles obedeçam e seja como ele quer. Isso é amor? Aí o filho diz, eu amo meus pais. Sai na sexta-feira e só chega na segunda. E o que acontece com os pais? Será que não vão se preocupar com ele? Que amor é esse? Então aprenda a respeitar suas limitações, porque aí você vai aprender a respeitar a limitação do outro. Então nessa relação com você, aprenda a se dar momentos de alegria. Nós precisamos disso. A se dar momentos de paz, fazer exercícios, né? Ter alimentação mais saudável. Tudo isso. Nós sabemos que tem coisas que nos fazem mal. Mas por que a gente gosta? Por que a gente faz? Não pode. Se eu comer um alimento mais gorduroso, vai dar problema de colesterol no coração. Isso faz mal. Então por que você faz? Eu gosto. Mas faz mal. Então, nem tudo que eu gosto me convém, já dizia Paulo, né? Então, eu preciso me ocupar com coisas úteis, coisas sérias, porque senão eu vou colocar coisas erradas na minha cabeça e não vai dar certo isso. Vou mostrar aqui para vocês. Qual que é a enxada que mais estraga? A que está parada ou a que está sendo usada? A enxada que está sendo usada tem o cabo lisinho, até brilha às vezes. E toda hora que você for usar ela, você está no uso, você está afiando a enxada, ela vai estar sempre boa. Mas aquela que fica parada, uns 6 meses, por exemplo, o cabo apodrece, né, e ela começa a enferrujar e você vai usar, ela não tem o mesmo fio que ela tinha antes para carpinar, né? Então, se nós ficarmos sem fazer o bem, sem ajudar, sem mudar, nós poderemos ter problemas, né? A hora que a gente for praticar o bem, a gente... Como é difícil fazer o bem? É difícil porque eu não estou exercitando isso. Então, dê a você a oportunidade de experimentar o bem de formas novas e diferentes, né?
Quando o Chico estava esgotado, cansado, a noite inteira fazendo mensagens, orientando espíritos, psicografando livros, aí o Emmanuel aparecia. Agora, vamos recarregar a bateria. Para onde que ele levava o Chico? Para os bairros mais carentes, para atender as pessoas em sofrimento. Porque quando você está fazendo a caridade, você não está ajudando os outros, você está ajudando a você mesmo. Então, quando Chico precisava, estava cansado a noite inteira, levava ele fazer caridade. A nossa maior caridade está onde? Dentro da nossa casa. É ali a maior caridade. É ali o próximo mais próximo que precisa de nós. É ali a hora de nós fazer o nosso melhor. Ser a melhor mãe, o melhor pai, o melhor marido, a melhor esposa. É ali. É ali onde eu vou recarregar minhas baterias. É ajudando aqueles que estão ao meu lado ali. E existem ainda 3 pilares para ajudar na minha relação com as pessoas, com o próximo. E esses 3 pilares estão na questão 886 do Livro dos Espíritos, que está lá. Benevolência para com todos. Benevolência, primeiro pilar. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Indulgência, segundo pilar. E perdão das ofensas. Esses são os 3 pilares. Perdão é o terceiro pilar. Na minha relação com o próximo. Se eu quero me relacionar bem com o próximo, eu tenho que ser benevolente, indulgente e perdoar. Vamos começar pelo perdão. Então, não importa, né? Não importa se a pessoa é aquela pessoa que a gente mais gosta, que a gente mais ama. Se acha que essa pessoa pode nos ferir de alguma coisa, de algum jeito, não? De alguma forma? Aquela pessoa que a gente mais ama, ela pode nos ferir? E se ela ferir, o que eu tenho que fazer? Tem que perdoar. Porque se você não for capaz de perdoar, você não é capaz de relacionar-se com ninguém. Se no mundo que nós estamos, aquele que mais ama pode nos ferir, imagina os demais. E vejam como Deus nos proveu de sentimentos, e um deles é que nós temos a capacidade de esquecer o mal que o outro nos fez. Se nós conseguirmos perdoar, nós conseguimos se relacionar. Se imagine se não existisse perdão. Vamos imaginar. Não existe perdão. Como é que nós estamos vivendo hoje? Nós tínhamos alguém do nosso lado hoje? Se não existisse o perdão? Então o perdão é uma maravilha. É algo extraordinário que surgiu para nos permitir nos relacionar com os outros. Vamos ver. Então, na vida de relação, mais cedo ou mais tarde, alguém vai nos ferir. Não tem como. Nós somos imperfeitos. Nós ferimos e somos feridos. Não com armas, mas com palavras. Que às vezes ferem muito mais que uma arma. E por que ela quer nos ferir? Ela quer nos ferir? Essa pessoa, ela está fazendo, aquela que mais ama, ela nos fere porque ela quer? Não, muitas das vezes não. Ela, às vezes, só no jeito de falar a gente não gosta, mas ela disse algo não intencional para nos ferir, mas nós entendemos que ela está nos ferindo. Então nós temos que perdoar, né?
O segundo elemento é a indulgência. Você já viu um espírito puro fazendo palestra? Será que tem espírito puro palestrante? Não fiquem receosos, podem? Toda pessoa que está encarnada acha-se em processo de aprimoramento. Então, qualquer palestrante que tenha, qualquer pessoa que vocês acham que faz, né, que é uma pessoa boa, ele é uma pessoa ainda em processo de aprimoramento. Todos nós, né? Os palestrantes estão encarnados? Se estão encarnados, estão em processo de aprimoramento. Todas as pessoas encarnadas estão em processo de aprimoramento. Quando encontramos alguém, depois de nós cumprimentar essa pessoa, nós deveríamos fazer a pergunta: você está encarnada? Porque se ela estiver encarnada, se a resposta for sim, né? Se essa pessoa disser sim, então ele é um espírito em aprimoramento. Todos nós somos espíritos em aprimoramento. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 170, que Kardec pergunta, né? O que se torna um espírito na sua última encarnação? Na última encarnação é espírito puro. Como nós estamos encarnados, não é a última. Então, nós somos espíritos em processo de aprimoramento. Então, nós somos imperfeitos. O outro que está ao nosso lado é imperfeito também. Outro vai errar? Vai. Eu vou errar? Vou errar. O que eu quero quando erro que o outro faça? Que me perdoe ou que releve. Não é isso? Aí a gente fala com alguém e a pessoa diz: você está dizendo isso para me provocar? Então, se seu marido, sua esposa está encarnada, é um espírito em aprimoramento. Não exige a perfeição do marido ou da esposa. Ele não é perfeito. Ele está em processo de aprimoramento. Teus filhos, a sogra, o chefe, o empregado, todos estão em processo de aprimoramento. Então, precisamos se relacionar com eles? Sim ou não? Sim. Então, vamos ter o que chamamos de indulgência. Indulgência é relevar, é compreender que o outro pode errar. Toda pessoa que está encarnada é imperfeita. Indulgência significa não ficar focando só aquela imperfeição da pessoa. Precisamos ajudar ela a mudar isso. E o terceiro elemento é a benevolência. Então, a pessoa benevolente é a que mostra boa vontade ou boa disposição em relação aos outros. Lembrando que benevolência é o vocábulo bene mais volentia. Bene é bem, volente é vontade. Então, é vontade de fazer o bem. Benevolência para com todos. Ah, mas ele não é do meu partido. Benevolência para com ele. Ah, ele não torce para o meu time. Benevolência para ele. Mas a orientação sexual dele é outra. Benevolência para com eles. O homem de bem não pergunta essas coisas. Ele é benevolente para com todos. Então, viver o bem é uma questão de relação com Deus, com você mesmo e com o próximo. Então, se você equilibrou isso, se você conseguiu equilibrar a tua questão de relação com Deus, com você mesmo e com o próximo, bem-vindo. Você está no caminho de ser um ser humano de bem. E aí você vai viver o bem. Conseguimos entender? Então, eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um bom domingo a todos, uma boa semana. Muita paz a todos.